Números. Livro de Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Depois Deuteronômio e depois... Aí vem os próximos livros, né? Mas esses são os 5 livros escritos por Moisés, que é conhecido como Pentateuco. O Pentateuco. Os israelitas, os judeus, eles gostam muito, eles chamam de Torá, né? A Torá. Para eles, os 5 livros mais importantes de toda a Bíblia são justamente os 5 primeiros livros, né? Eles chamam de Torá. E nós hoje, nesta noite, com muita alegria, né, se alegrando sempre com os nossos irmãos, então, Números capítulo 14, pelos que estão nos visitando, nos abençoando, pelos irmãos que estão em viagens, pelos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, né? Queridos, o Senhor me tocou então para nós refletirmos sobre o momento daquele povo, e logicamente trazendo um pouco para a nossa realidade, né? E para que haja uma reflexão, né? Em tempo de tanta correria, de tantas viagens, tantas preocupações, né? E nós precisamos sempre estar refletindo na palavra de Deus, né? Refletindo no Evangelho, porque a palavra é o nosso maná hoje, né? A palavra do Senhor é o nosso maná, né? É o pão da vida, é o pão, a palavra, né? Quando o escritor escreve ali sobre a armadura de Deus, ele fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Todos acharam o livro de Números capítulo 14? Graças a Deus, eu vejo bastante Bíblias aí, né? Então diz assim a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 14. Olha o título que lamentável, né? Para aquela geração. Os israelitas querem voltar para o Egito. Oh Deus, tem misericórdia. Claro, então, levantou-se toda a congregação, olha, toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito. Sabe esse aqui quer dizer quem dera, né? Ou se morrêssemos nesse deserto. A que ponto chega o ser humano? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E o Senhor, ou seja, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, não, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Ele está dizendo, né, que o Senhor retirou daquele povo lá o seu amparo, não é para temer. O 10, então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel,
E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu confesso, irmãos, que eu me emociono, né? Eu dá vontade de chorar. Eu tenho vontade de... Não é que eu tenho vontade, mas é que acaba vendo, né? Vindo, né? Dá para ter noção, né? Dá para nós termos noção, né? Não dá, né? Não dá para ter noção do que aquele povo estava passando. A gente vê como nós, seres humanos, somos pequeninos, né? Somos limitados, somos falhos, né? Meu Deus, por isso que nós precisamos de um advogado mesmo, como a palavra diz, que Jesus é o nosso advogado, né? Porque todos nós somos assim, pequeninos, né, irmãos? Mas agora, nesta noite, o Senhor me toca, assim como os irmãos já leram aqui também, sobre este mesmo assunto, sobre os hinos, alguns hinos que foram cantados, que falou também sobre isto, né? E nós estamos chegando no final do ano 2024, talvez para quem nasceu já nesse século, que tem menos de 25 anos, né? Ou no finalzinho do século passado, talvez não compreenda, como nós mais velhos, quem nasceu lá pelo meados do século passado, como é o meu caso, nasci em 59, né? Tem irmãos aqui que nasceram bem antes, irmão Geraldo, irmã Marta, nasceram antes, né? Irmã Odete. Acho que esta noite aqui, são os irmãos que estão conosco esta noite, que são mais idosos, né? Mas nós que somos lá do meados do século 20, né? A gente fica pensando, puxa, nós já entrando agora no ano 2025, nós vamos entrar num quarto de século já do século 21, 25 anos, 25 é uma quarta parte de 100, um século logicamente é 100 anos, então veja irmãos, nós já estamos, né, bem adiantados aí, né, bem adiantados mesmo nessa questão bíblica, né, nós já estamos bem adiantados nos acontecimentos, como Daniel disse, né, que a ciência havia de se multiplicar. Mas não é diferente a nossa situação hoje, da situação daqueles irmãos que estavam ali. Eles eram todos israelitas, né? Eles eram um povo escolhido. Em Deuteronômio 14, você vai encontrar o Senhor dizendo assim para eles: eu vos tirei vocês da terra do Egito, vós sois povo santo do Senhor, eu vos escolhi de todas as nações que há sobre a face da terra, para seres o meu povo próprio, né? Nenhuma abominação comereis. Quer dizer, o Senhor estava com um particular com eles. Eles eram uma descendência de Abraão, Isaque e Jacó, e o Senhor havia tirado eles da terra do Egito, da casa da servidão, com um braço forte. A gente vê como nós, seres humanos, somos tão fracos, né? Somos tão pequenos, e nós vendo ali a realidade daqueles irmãos, né? Vamos chamar aqueles irmãos, por que não? Aqueles seres humanos, aquelas pessoas que estavam ali, né? Com aquela grande oportunidade nas suas mãos, para entrar para a história, para entrar, tomar posse da terra de Canaã, uma terra que estava pertinho deles já. Veja que os espias que retornaram, os 12 homens escolhidos, homens de cada tribo de Israel, foi escolhido um principal, um dos príncipes, um dos homens, vamos dizer assim, mais importantes, mais preparados, né? Com mais condições, e foi então escolhido um de cada tribo, e como eram 12 tribos, foram enviados então 12 homens selecionados, logicamente, né, de cada tribo, para que eles pudessem estar ali atravessando o Rio Jordão, e eles pudessem estar visitando aquela terra. Dá para ter noção disso, irmãos? Aquelas pessoas estavam tão
perto da terra prometida, que os espias estavam retornando da onde? Exatamente da terra prometida, né? Eles tinham passado lá 40 dias, né? 40 dias somente. Parece muito tempo, mas se você for analisar, para enviar 12 homens para irem conhecer, né, a terra que eles iam tomar posse, acredito eu que a pé eles andaram, né, naquelas cidades, as cidades mais próximas, certamente ali do rio, né, do Rio Jordão, onde eles tinham que atravessar aquela região toda, 40 dias para ir e voltar. É pouco tempo, né? É pouco tempo, não é muito tempo. Mas eles trouxeram da terra prometida. A Bíblia diz que eles trouxeram um cacho de uva tão grande e alguns outros frutos daquela terra, que era preciso 2 homens para carregar, para que não danificassem. Olha que interessante, eles trouxeram fruto da terra. Eles eram 12 homens preparados ali, homens guerreiros preparados, né, para poder olhar aquela terra e para poder dizer, olha, né, tinha tudo para dizer, puxa, né, o Senhor já abriu para nós. Veja, irmãos, quando eles foram enviados ali para espiar aquela terra, eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, pelo milagre, né? O Senhor já tinha, na presença de todos eles, matado todo o exército do Egito, o exército de Faraó, além das 10 pragas que o Senhor havia matado, já havia enviado lá para o Egito, do livramento que o Senhor tinha dado. Eles eram escravos no Egito, o Senhor tinha tirado eles com mão forte do Egito, tinha trazido eles, tinha feito o milagre da transformação das águas amargas. O Senhor já havia aparecido para eles no Monte Sinai, já tinha apresentado para eles os mandamentos, o Senhor já tinha dado para eles a primeira Páscoa, aleluia, ali no Sinai, aleluia. Eles estavam ali com todo aquele conhecimento de Deus, e tudo isso em pouco tempo que eles haviam saído do Egito. Aleluias. Mas de repente veio a prova, né? De repente apareceram gigantes. De repente houve a fraqueza daqueles 10 espias, porque eles eram 12, né? Veja o percentual, né, de 12 homens escolhidos, pegando só esses 12 escolhidos. Se você pega 10, você tem o que ali, né? Você tem, acredito eu que não dá 20%, né? Porque se fosse 2 para 10 daria 20, mas é 2 para 12, então dá menos de 20%. Claro que não é o caso de fazer o cálculo exato aqui, mas talvez, né, se você for pegar pelo percentual de 12 homens escolhidos para ir e olhar e espiar a terra, apenas 2, né? Olha o quanto nós temos que nos apegar a Deus, né? O ponto de vista, não importa a multidão, não importa os milagres que eles tinham visto, não importa os milagres muitas vezes que nós presenciamos, mas nós temos que dar lugar para buscarmos, como disse ali Caleb e Josué, eles disseram assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, a diferença é essa. Veja, em tantas palavras, mas podemos pegar esta palavra: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor vai nos pôr naquela terra. Enquanto que aqueles que estavam fracos, temerosos, enxergavam gigantes, Josué e Caleb lançaram aquela frase que ecoa na eternidade: o Senhor nosso Deus pelejará por nós. Vai vendo a diferença? Enquanto aqueles homens temerosos, aleluia, viam muralhas intransponíveis, enxergavam gigantes, enxergavam dificuldades, Josué e Caleb diziam assim: olha, não tenham medo, porque aquele povo, se o Senhor se agradar de nós, eles serão o nosso pão, como quem diz, eles serão para nós, eles vão nos servir, a riqueza deles vai ficar para nós, e o Senhor vai entregar eles nas nossas mãos. Então os irmãos vejam a diferença, né?
É por isso que o profeta disse, e outra vez vereis a diferença, se não me engano foi Malaquias que disse isso, outra vez vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. E aqui nós podemos ver a diferença daqueles que têm a esperança em Deus, a confiança em Deus, de dizer, não tenho medo deles, o Senhor vai pelejar por nós. Não tenho medo deles, não é, eles são grandes, são gigantes, são fortes, mas o Senhor pode fazer deles o nosso pão, quer dizer, um galardão de alguma forma, colocá-los para servir o povo de Israel. Mas lamentavelmente, irmãos, né? Aleluia, lamentavelmente ali, né? A gente vê que eles não estavam com fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No livro de Hebreus capítulo 4 é exatamente isso que o escritor diz assim, olha, todos aqueles homens ficaram no deserto, seus cadáveres, seus corpos ficaram no deserto, porque a palavra que eles ouviram a palavra no Monte Sinai, diretamente Deus falando com eles, a ponto deles mesmos dizer lá no Monte Sinai, Moisés, fala tu conosco, porque nós não aguentamos, Deus é todo poderoso, nós não aguentamos ouvir a voz do Senhor, fala tu conosco, Moisés, e nós vamos te ouvir. Caminhando mais alguns dias, eles já querem pegar em pedra para tirar em Moisés, e Josué e Caleb. Eles reclamavam de tudo, eles reclamavam do maná, eles reclamavam do pão, eles reclamavam da água, eles reclamavam das dificuldades. Deus fazia milagres ali, Deus operava maravilhas. Deus, na verdade, eles nem precisavam ter tanta fé, porque Deus estava fazendo obras grandes ali, todos os dias. O maná que eles comiam caía todos os dias. De primeiro dia até o sexto dia, só no sétimo dia que não, porque Deus mandava em dobro no sexto dia. Então só o maná caindo todas as manhãs para eles, já era um milagre diário de Deus ali no meio deles. As águas amargas terem se transformado em águas doces, água potável, já era um milagre de Deus. A Bíblia diz que uma coluna de fogo, aleluia, alumiava todo o arraial durante a noite. E uma nuvem cobria o sol durante o dia, para que eles não fossem de alguma forma ali prejudicados e amolestados pelo sol. Quanto milagre Deus operava na vida deles. Mas eles disseram assim, quando aqueles 10 espias covardes ali voltaram, eram 12 mais 10 covardes e 2 heróis. Então eles mesmo que pediram, muitas vezes a pessoa não vigia e ela acaba pedindo para Deus. Olha o que eles dizem assim, quem nos dera ter morrido no Egito. Que é isso? Né? Quem nos dera morrer nesse deserto. É? A gente tem que tomar muito cuidado que a gente fala na presença de Deus. Né? Eles falaram isso na presença de Deus. Né? Eles provocaram a ira de Deus. E eles disseram que nós morrêssemos nesse deserto. Se nós tivéssemos morrido no Egito. Então o Senhor Deus diz assim, então se vocês querem assim, então cada dia, foram 40 dias que esses homens ficaram para espiar a terra. Então cada dia, agora vai contar por um ano. Né? Cada dia vai contar por um ano. Então 40 dias, 40 anos. Então vocês, ele disse para o povo, vocês vão ficar nesse deserto, e esta geração, e Deus é interessante ali, irmãos, que Deus cita o nome, só o nosso Deus pode fazer isso. Ele cita o nome de Josué e Caleb, e ele diz assim, olha, todos vocês, todas as contagens que foram feitas, todos de 20 anos para cima, porque já tinham contado, só os aptos homens para ir à guerra, irmão, eram 603.550 homens, de 20 anos para cima, sem contar a tribo de Levi. Mas Deus diz aqui nesse texto,
todos os homens contados de 20 anos para cima, todos de 20 anos para cima. Então Deus responsabilizou todos que tinham mais de 20 anos. E Deus poupou os que tinham menos de 20 anos. Então Deus disse, olha, todos os que têm mais de 20 anos para cima, todos, tinha gente ali de 50, 70, 80, 100, 120 anos. Todos, pela palavra de vocês, vão ficar nesse deserto. E cada dia que os espias gastaram para espiar a terra, 40 dias, vai agora custar 1 ano. E vocês vão ficar, eles já estavam pertinho para chegar na terra de Canaã. Muitas vezes o cristão está pertinho já para chegar na terra prometida, na terra, no lugar de Deus, no paraíso de Deus, na presença de Deus. Mas com as dificuldades da vida, né? Com as dificuldades para poder enxergar com fé. Aleluia, qual é o problema hoje da maioria dos cristãos? Aquele povo estava enfadado com o maná que Deus mandava, por incrível que possa parecer. Deus mandava o maná todos os dias. E eles diziam, Moisés, nós já estamos enfadados com este maná. Manda carne para nós, nós queremos carne. Hoje, irmãos, no meio cristão, a Europa praticamente não tem mais cristãos. Estados Unidos está cada dia pior, praticamente também. O Brasil, que é um país bem mais pobre, culturalmente bem mais atrasado, é um povo mais humilde, mais sofrido, muitas dificuldades, muitas diferenças, né? Ainda na questão social, a gente sabe disso, né? Então é um país que ainda tem muita gente mais pobre, mais humilde, mais sofrida. A gente sabe que isso favorece a questão do Evangelho, porque Jesus disse que o Evangelho seja pregado primeiramente aos pobres, né? Mas mesmo assim, o que está enfadando hoje os cristãos? Naquele tempo o maná enfadava o povo de Israel. Hoje, o maná para os cristãos é a palavra de Deus. O maná para os cristãos é a doutrina. O maná para os cristãos é a palavra da santidade. O maná para os cristãos é estar na presença de Deus com humildade, sem aparência exterior, como a Bíblia diz, com um espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus hoje. Mas infelizmente, assim como o maná que descia do céu enfadava o povo de Israel, hoje a palavra da doutrina, de ensinamento, de santificação, que desce também do céu, está enfadando o povo cristão. Deu para entender? Onde é que nós temos que tomar cuidado? Parece que está fácil, realmente está fácil para nós hoje, né? Hoje nós temos o exemplo deles, aleluia, porque a palavra diz em Hebreus, cuidado para que vocês não caiam no mesmo erro. Que a palavra que eles ouviram foi uma palavra de Deus, uma palavra boa, mas não estava misturada com a fé. E hoje também os cristãos estão ouvindo a palavra, mas não está misturada com a fé naqueles que estão ouvindo. Então o inimigo coloca, mais uma vez eu repito, as luzes coloridas, musiquinhas coloridas, coisas, né? E como o cristão se escraviza fácil quando começa a ver coisinhas coloridas. A história diz que muitos navios que buscavam escravos na África, no tempo da escravidão material, que a escravidão ainda existe em muitas partes do mundo, eles mostravam para os nossos queridos irmãos africanos coisas coloridas, luzinhas, né? E de alguma forma eles faziam alguma coisa ali que atraiu as pessoas para vir dentro do navio, e pensando que estavam sendo muito bem tratadas, recompensadas, e quando elas menos esperavam, as portas do navio se fechavam. E eles estavam dentro de um navio negreiro, em alto mar, né? Na mão de traficantes, de piratas, e sem saber que rumo que eles iam, porque haviam sido enganados pelas luzes coloridas, as luzes que vinham, as coisas coloridas que se mostravam para eles. Diz que no Brasil, né, muitos
dos bandeirantes enganavam muitos índios, porque eles pegavam uma pequena bacia, né, de algum material, de barro, de alumínio, sei lá, de ferro, e eles colocavam, eles despejavam então ali dentro 1 litro de álcool, isso aqui no Brasil aconteceu muito. E eles então chegavam para os índios e diziam assim: olha, eu vou mostrar para vocês o quanto nós somos poderosos, o quanto nós temos capacidade de botar fogo nesse rio inteiro aí, queimar tudo isso, toda essa água de vocês. E claro que o índio duvidava, ele dizia assim, ele falava pro amigo dele: então derrama aqui um litro de uma jarra com essa água, e não era água, lógico, era álcool, como os índios não conheciam. Então derrama aqui um litro aqui e coloca fogo. E aí pegava fogo e dizia: então tá bom, vamos entregar o ouro para vocês são poderosos mesmo, porque senão vão botar fogo no rio. Os irmãos estão vendo como a astúcia torna, e às vezes a simplicidade pode tornar alguma pessoa escravo, né? Então aqui, irmãos, o povo de Israel, né, eles precisavam, aleluia, de se apegar a Deus naquele momento. Deus havia escolhido, Moisés não era um líder qualquer, Moisés tinha estado 40 anos no Egito, era um príncipe, ele deixou, a Bíblia diz que Moisés deixou a glória, aleluia, deixou o seu reinado, digamos assim, ainda não era rei, mas possivelmente seria um rei do Egito, para servir o povo de Deus, né? Moisés era um homem que quando falava, o seu rosto brilhava, porque Deus era com ele, aleluia. Aleluia. Josué e Caleb tinham um testemunho glorioso, vibrante, maravilhoso, homens de fé no meio do povo de Israel, aleluia. A virtude de Deus era para ter descido ali, mas a dureza do coração do povo, o fastio pela palavra, o fastio pelo maná, só conseguiam falar: vamos apedrejar esses homens, vamos matá-los. Então o ser humano muitas vezes ele pode, por simplicidade, ele pode cometer esse erro. Hoje você diria: não, né? Eu jamais faria isto. Eu sei que Moisés, Arão, Josué e Caleb ali estavam sendo usados poderosamente por Deus, mas a igreja queria exatamente matar aqueles que estavam sendo usados por Deus, porque no momento eles não conseguiam entender, a palavra não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Aí você fala: puxa, mas foi só com eles lá? Não, não foi só com eles. Aí veio o Senhor Jesus Cristo 1500 anos depois, pregou a palavra ali, aleluia, falou da palavra, falou do pão da vida, falou da água viva, fez milagres, fez maravilhas, aleluia. 3 anos e meio depois, estava ali o povo de Israel gritando: solta Barrabás e crucifica Jesus. Aleluias. Então veja, irmãos, como nós somos tão pequenos, como nós somos tão pequenos, como nós somos tão carentes da graça de Deus. Vamos orar muito para que nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a igreja que eu digo, todo o povo de Deus, né? Nós não venhamos de alguma forma a cometer esse mesmo erro, né? Que nós possamos aqui estar cheios da palavra do Senhor, que a palavra, que o maná não seja um fastio, que a palavra de santidade e de doutrina não seja motivo de apedrejar os homens de Deus que estão zelando por esta palavra. Aleluias. Jesus disse: veio João Batista, não comia e não bebia com vocês, e vocês diziam: tem demônio. Eles diziam que João Batista tinha demônio, porque não comia e bebia com eles, vinho e festa e coisa. Acredita, irmãos? Aí Jesus, na sua humildade ali, como um grande evangelista, um grande salvador, a Bíblia diz que ele comia e ele participava, ele dizia, ele chamava as pessoas, ele praticou um amor glorioso ali, e aquelas pessoas vinham a ele, e ele servia a igreja, ele lavou os pés dos seus discípulos, ele abençoou aquela multidão, ele transformou água em vinho, ele multiplicou os pães e os peixes, ele fez milagres e maravilhas, e eles diziam: é um comilão e um beberrão, e tem demônio, expulsa demônio pelo dedo de Beelzebu.
Irmãos, dá para entender o quanto nós precisamos estar buscando a graça de Deus, né? Para que nós possamos passar a ter uma visão bíblica, espiritual, né? Aleluia, de nós não entrarmos nesta mesma dificuldade, para que os nossos corpos não fiquem no deserto, para que esta igreja seja, desses dias, seja uma igreja abençoada, um povo fiel, um povo cheio de Deus, um povo cheio de unção, um povo cheio de visão espiritual, enxergando a palavra do Senhor e glorificando a Deus pela obediência do seu mandamento. Aleluias. Aleluia, parece que é fácil para nós hoje lermos o capítulo 14 de Números, e depois se eu estivesse lá, seria muito mais fácil. Eu não faria aquilo que aquele povo fez, não. Se eu estivesse nos dias de Jesus, eu jamais ia dizer solta Barrabás e crucifica Jesus, não, de jeito nenhum. Mas hoje as provas vêm para nós do mesmo jeito, irmãos, e hoje com mais coisas coloridas ainda, né? A Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então que nós, né, nesta noite possamos receber esta palavra e dizer, puxa, aquele povo chorou a noite inteira. Quando a pessoa não consegue enxergar a presença de Deus, quando não consegue enxergar a providência de Deus, quando começa a confiar no homem, na aparência, nas formaturas, nas sabedorias humanas, a pessoa vê os problemas, em vez dela ver a solução no céu, ela começa a chorar a noite inteira e começa a dizer, deixa eu voltar para o Egito então, quem dera morrer nesse deserto. Aleluia, mas eu creio que esta igreja, irmãos, ela não está, aleluia, de forma nenhuma com estas dúvidas. Esta igreja, que quer dizer, não é essas quatro paredes, nem só nós que estamos aqui esta noite, mas nós precisamos passar esta palavra, passar esta fé, falar, aleluia, mais um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará. Aleluias. Aleluia, desejo sinceramente que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale com cada um de nós, com cada um dos irmãos, cada um das irmãs, comigo também, que também sou carente das vossas orações, e que possamos entrar nesse 2025, acredito eu que vai ser um ano que vai passar ainda mais rápido que o 2024, porque a Bíblia diz que seria cada vez mais abreviados os tempos. Eu quero encerrar dizendo, irmãos, se as filhas de Ló tivessem agarradas na sua própria mãe e olhado para trás com ela, com a mulher de Ló, eu não tenho dúvida que também teriam ficado no deserto como uma estátua de sal. Se o Ló não tivesse olhando para frente, para o alvo, para Cristo, para a soberana vocação com que foi chamado, e tivesse olhando para a sua própria mulher, ele também teria ficado uma estátua de sal, porque ela olhou para trás, e ele também olharia para ela e olharia para trás. Mas tem momentos na nossa vida, que é tão difícil, que a decisão é tão dura, que mesmo que as pessoas que nós amamos estejam olhando para trás, voltando para trás, virando estátua de sal, olhe para frente, olhe para Cristo, continue andando, continue seguindo, aleluia, continue, não olhe para trás, mesmo que a própria mãe, a mulher, aleluia, esta é a palavra de Deus, olhe para frente, porque a palavra disse assim, aquele que olhar para trás, aleluia, não poderá sair da terra de Sodoma e Gomorra. E o mundo hoje age como a Sodoma e Gomorra. Então se você, meu irmão, olhar e se apegar no seu parente, se apegar na sua própria mãe, no seu próprio irmão, no seu próprio esposo ou esposa, aleluia, quem vai ficando para trás vai ficando estátua de sal. Mas nós continuamos nesta vocação que fomos chamados,
Que o Senhor Jesus acrescente a nossa fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz seja convosco, igreja do Senhor. E o nome dele, Senhor Jesus Cristo, seja louvado!